Se você chegou até aqui, possivelmente deve ter sido por causa da capa, da thumbnail ou do título do vídeo. E aí eu posso presumir que você ou ganhou uma orquídea, ou tem uma orquídea, ou tem interesse em orquídeas e está querendo começar a cultivar essas orquídeas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre duas coisas principais que você deve saber para cultivar orquídeas. E mais para o final, eu vou te contar o segredo para cultivar orquídeas. Você está no canal do Orquidário Odara Orquídeas. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como maloca ou maloqueiro. Tá meio frio aqui. Vai um cafezinho aí? Eu já estou com meu cafezinho. Então, puxa o banquinho, pega o seu cafezinho e vamos assistir ao vídeo. Já me aconteceu muitas vezes de pessoas, ao saberem que eu tenho orquidário ou que eu cuido de orquídeas, me perguntarem: como cuidar da minha orquídea? E isso às vezes acontece em festas, em reuniões, por WhatsApp e até por telefone. Quando eu recebo esse tipo de pergunta, a primeira coisa que eu pergunto é: qual é a sua orquídea? E por várias vezes a pessoa fala: olha, é uma roxinha, assim, não é muito grande, não é muito pequena. Ah, é uma orquídea. Aí eu volto a perguntar: mas qual orquídea? Qual tipo de orquídea? Ah, é uma que é muito bonita, eu ganhei de um namorado, já não tenho mais um namorado, mas eu continuo apaixonado por essa planta, eu adoro essa planta, eu gostaria de saber como cuidar dela. Já teve uma vez em que, conversando com uma amiga, aí eu perguntei: qual que é o nome da sua orquídea? Ela respondeu para mim: ah, eu chamo ela de minha lindinha. Eu tive que segurar um pouco, eu não ri, mas o sorrisinho não teve jeito, saiu. Não tem mais no vaso, não tem uma etiqueta, alguma coisa com o nome da orquídea? E ela me falou: não, não tem. Não tem nenhuma plaquinha, não tem nada. Bem, mas por que eu comecei com essa história? Muitas pessoas falam: ah, eu quero plantar orquídea. Só que orquídea é uma família de plantas com mais de 30.000 gêneros e espécies, além de todos os híbridos que são naturais, que acontecem na natureza, e os híbridos feitos pelos homens. Esta é uma orquídea. Esta também é uma orquídea. Esta também é uma orquídea. Esta também é uma orquídea. Essa aqui se chama Cattleya scleriana. É uma espécie brasileira que já não existe mais na natureza. Ela foi extinta. Essa aqui também é uma orquídea. Essa é a Phalaenopsis, ou orquídea borboleta. Essa aqui também é uma orquídea. E também é conhecida como borboleta. Na verdade, é borboleta e não borboleta. É uma Sophronitis coccinea que tem esse nome. Essa aqui também é uma orquídea. Olha o tamanho da menina. Essa é uma Vanda. Essa aqui também é uma orquídea. Essa aqui chama-se Cattleya ludmaniana. Essa aqui também é uma orquídea. Essa aqui chama-se Sophrolélio Cattleya ayrtonsena estoril. É uma Cattleya híbrido. Essa aqui foi produzida pelo homem, mais precisamente pelo César Wenzel, do Orquidário Rio Clarense. Esta aqui também é uma orquídea. Ela se chama Cattleya alaori, ex-Adrolélia laori, ex-Lélia laori. Essa aqui também é uma orquídea. Essa aqui se chama Cattleya lodgesi. É uma espécie brasileira. Essa aqui também é uma orquídea. Ela se chama Cattleya valkyriana, uma espécie brasileira do habitat do cerrado. Essa aqui também é uma orquídea. Essa é uma Cattleya nobilior, outra planta brasileira, outra planta do cerrado. Cada uma das orquídeas surgiu em um habitat. Você tem orquídeas pelo mundo inteiro, em todos os continentes, só não tem na Antártida. E as orquídeas têm milhões de anos, então elas se acostumaram, elas se desenvolveram, elas evoluíram num determinado ambiente que tem condições de clima, de umidade, de insolação,
de temperatura os mais variados e por isso ela está muito acostumada com esse tipo de situação, com esse tipo de meio de que ela possa sobreviver. E aí você pode pensar, como a maioria das pessoas pensam, que o cultivo de orquídea é muito complicado. No entanto, não é não. Na prática e com um pouco de paciência, sabendo qual é a sua orquídea, fica fácil de pesquisar e você saber quais são as necessidades dela, quais são as características de cultivo dessa planta. A primeira coisa que você deve saber é qual é a sua orquídea. A partir daí, o caminho já fica mais fácil. Você vai poder pesquisar e saber o que ela precisa. Agora eu vou te falar sobre o segundo ponto básico. A segunda coisa básica que você deve saber para cultivar orquídeas, que é o local onde você vai plantar as suas orquídeas. Como assim? Que local? É isso mesmo, não se assuste não. É você, e você já sabe disso. É você conhecer como é o clima na sua cidade, no lugar que você vai plantar. Eu não sei se você tem um pequeno orquidário, se você vai plantar no fundo de casa, no apartamento, ou o que seja. Mas você deve conhecer um pouco sobre o ambiente onde você vai cultivar a orquídea. Sim, simples. É você saber quanto pega de sol, se o sol é muito forte, se pega muita luminosidade, se pega menos luminosidade. Luminosidade é um fator essencial. É com a luminosidade, através da luz, que a planta faz a fotossíntese. É através disso que ela se alimenta. Na verdade, ela produz o próprio alimento. Outros fatores são a umidade, a ventilação e a temperatura. Então, você deve analisar o local onde você vai plantar, ver quanto tempo você tem de luz, quanto tem de umidade. Você conhece, analise bem, veja quais são essas condições. E essas são as duas coisas principais que você deve saber para poder começar a cultivar orquídeas. Ou seja, qual é a sua orquídea, e você vai pesquisar, saber quais são as necessidades dela, aprender um pouco mais sobre ela, e o seu local de cultivo, saber quais são as condições que você tem ali de fatores que influem no cultivo de orquídeas, tais como luminosidade, umidade, temperatura, aeração, ventilação. É só isso. Isso é o básico. Aí você pode perguntar, só isso? Não, não é só isso. Como eu falei, isso é o básico. Mas agora vem o segredo. Eu não falei que eu ia te contar um segredo? O segredo para cultivar orquídeas é o seguinte. Como eu disse, as orquídeas existem há milhões de anos e estão adaptadas a um determinado meio. Então, elas, no seu habitat, elas têm uma determinada condição de umidade, de luminosidade, de temperatura e o restante, como eu falei. O segredo para você ter um bom sucesso no cultivo de orquídeas é você adaptar o local aos meios que a sua orquídea estava acostumada na natureza. Simples assim. O que você precisa saber e fazer para cuidar bem de suas orquídeas é conhecer as necessidades da sua orquídea e adaptar o local de cultivo para fornecer essas necessidades a ela, para atender às necessidades da sua planta. E isso todos os orquidófilos procuram fazer, porque sabem que é a receita certa. Então, a gente chama de segredo, mas não é segredo, é simples. Cultivar orquídeas é até simples, desde que você saiba quais são as necessidades da sua orquídea. E para isso você tem que saber qual é a sua orquídea. Eu disse, esse é o primeiro vídeo para o pessoal que tem pouco conhecimento sobre orquídea, que quer aprender e quer conhecer. Outra coisa, orquídeas são plantas de absorção lenta e crescimento lento. Elas têm as fases muito bem definidas. Não tem como você adiantar para ter um vegetativo que cresça mais rápido, que floresça flores o ano inteiro. Ela tem o seu ritmo. Não tem como você apressar a orquídea a dar resultados. Então, uma coisa que a orquídea nos ensina é a ter paciência e a observar. Observe suas orquídeas, veja se está dando certo, de repente você vai aprender outras coisas em outros vídeos que eu vou estar postando. E tem vários vídeos na internet também que explicam. Outra coisa, não procure receitas prontas. Orquídea não tem receita de bolo. Você não consegue adiantar as fases de crescimento de uma orquídea. Não tem adubo milagroso, não tem receitinha caseira,
não tem crendice, não tem o que faça uma orquídea desenvolver ou crescer e florescer fora do seu tempo. Ela tem o tempo dela. Ela não faz as coisas do nosso tempo. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo para iniciantes. Então ele vai começar do básico, mas de um básico bem fundamentado. Conheça a sua orquídea. Saiba quais são as necessidades dela, o que ela precisa. Conheça o local onde você vai plantar a orquídea. O local não é só o espaço físico da sua casa ou da sua cidade. É conhecer um pouquinho sobre vasos e substratos também. Aproveite e dê uma olhadinha no card aqui em cima. Eu falo um pouquinho sobre os vasos e substratos, algumas características deles. Bem, como eu disse, esse é um primeiro vídeo para iniciantes ou pessoas que estão começando a buscar conhecimentos e querem cultivar orquídeas. Mais para frente, daqui a alguns dias, eu vou começar a colocar outros vídeos, alguns falando sobre luminosidade, sobre temperatura, características de algumas plantas e assim por diante, procurando aos poucos transmitir um pouco de conhecimento, inclusive coisas que eu me ressenti quando eu comecei a cultivar orquídeas. No início foi bem difícil. Então, eu quero oferecer a você conteúdos que te façam entender por que você vai fazer determinadas coisas, para você entender o porquê das coisas. Não adianta a gente ir atrás de receitinha caseira ou pega um vaso, põe a plantinha aqui no canto e amarra, coloca substrato. Isso é receita de bolo, isso não é cultivar orquídea. A partir do momento que você entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil e até muito mais prazeroso cultivar orquídeas. Então, se você gostou da minha proposta, se inscreva. Se inscreva no canal. Você vai receber os avisos e notificações de quando tivermos novos vídeos. E eu prometo me dedicar bastante para tentar colocar de forma clara e transparente informações que sejam úteis a você. Que você tenha boas dicas e entenda como é o processo de cultivo de orquídeas. Fico muito grato por você ter assistido meu vídeo, por você ter chegado até aqui. Agradeço mesmo de coração. E aproveito também para perguntar a você quais são suas dúvidas, o que você quer cultivando orquídeas, o que você quer saber ou gostaria que a gente comentasse aqui no canal. Deixe seu comentário. O canal é novo, o mundo das orquídeas é muito vasto, muito amplo, tem muita coisa. Eu gostaria de saber de você o que você gostaria que eu abordasse como tema. Deixe seu comentário. A partir dele, eu vou ter material para estar pesquisando e trazendo conhecimento até você. Aos amigos que já são inscritos no canal, eu peço que deem uma curtida, dá um joinha. Com o joinha, o Google começa a distribuir um pouco mais os meus vídeos e novas pessoas vão poder assisti-los. Vamos encerrando o vídeo. E eu vou agradecer muito a você por ter chegado até aqui. Agradeço muito aos amigos que estão inscritos, aos amigos que sempre visitam o nosso canal. E aproveito para deixar uns cards com mais alguns vídeos do nosso canal. Se você tiver interesse, clique neles lá, assiste. Um ótimo vídeo que tem sobre dicas de cultivo foi da visita que fiz à orquidária americana do meu amigo Luiz Francisco Bordignon. Uma viagem por um orquidário, com várias dicas e um bom bate-papo. Não perca, assista. Até o próximo vídeo e eu deixo aqui um grande abraço.